Trata de duas coisas que a gente pode ver, né? A primeira é daquela infantilidade de a gente precisar ter o reconhecimento das coisas que a gente faz, né? Aí dizem que é muito bom você fazer elogio. Realmente é, né? Claro, alguma coisa que seja elogiável ser ressaltado. Mas será que é bom para todos receber elogio? Ou isso pode justamente massagear o ego e a pessoa começar a perder, né? Aqui o texto, na verdade, em princípio, quando Jesus fala em Mateus, lembrando que o Evangelho de Mateus é um evangelho escrito por um judeu para judeus, tá? E aí, quando a gente vê que nessa passagem Jesus diz: se até ele, né, ele foi dito que era Satanás, feiticeiro de Satanás, que isso aí era uma acusação, uma ação de morte. Não é pura e simplesmente vai dizer, esse cara é chato. Só xingou. Não. Não é isso não, tá? É para ser apedrejado, né? Ser morto, né? Como foi morto. Aí Jesus só está ressaltando para nós que a gente não fique sem chão, se por conta justamente do nosso comportamento cristão, se a gente tiver um comportamento cristão, a gente seja injustiçado, né? Até ele complementa no Sermão do Monte, muito pelo contrário, que a gente fica alegre, né? Porque justamente o reino do céu já é nosso, né? Nosso aí, aqueles que têm justamente... Perseguido pela justiça, né? Exatamente, uma ação como cristão, ou seja, seguindo os ensinamentos e os passos, vivendo o Evangelho, né? Vivendo o Evangelho. Tá? Mas aqui, então, o segundo alerta para mim é isso. Tá? Não exija, não pense muito sobre você, sobre esse aspecto, como eu sou bonito, né? Como eu sou bacana, como eu sou inteligente, e eu sou apreciado e levantado disso aí. Porque isso vai avaliando. Uma vez eu vi uma apresentação já dois palestrantes espíritas que eu escuto sobre isso. Um deles foi o estudioso, o professor Celestino, tá? Que diz que ele tem quando ele toma, né, ele é envergonhado, né? Gosto muito de ouvir ele falar, que ele é um estudioso, né? Se esmera justamente no conhecimento que ele busca, mas ele, sempre que fosse ouvir ele sugere que a pessoa fique olhando para o horizonte, tá? Para não deixar aquilo tocar as raias, né? É um teste. Aí ele disse, vamos encarar como um teste. Tá? E o outro foi nada menos, nada mais do que Divaldo Pereira Franco, que falou algo parecido, né? Tá? Então, com duas pessoas com muitos anos de janela, de palco, né, de holofotes, a gente pode ver isso aí. Lembrar que dentro dessa seara, quantas pessoas espiritualistas com trabalhos fantásticos, né, sucumbiram justamente à própria vaidade. Quando você vai ver, no final, tem uma hora que fica cego e começa a perder o seu brilho, né? Muitos, não é só espírita, não, tá? Não é só espírita, não. O tempo inteiro a gente vê aparecendo e aparece como escândalo. Isso aí é triste, porque muitas pessoas... Angélica, obrigado pela bênção. E a Leves aí? Leves, as vaidades dos mortais, exatamente, né? Só lembrando que Jesus Angélica Almeida, né? E Leves Costa, né? Certo? Nos acompanhando, orando conosco, obrigado, né? E Jesus nos abençoe a todos e a gente abra a nossa mente e o nosso
coração. Bom, então é isso, a gente se despertar, ou despertar para essas coisas ainda pequenas, porque se a gente passa por alguma experiência dessa, que a gente precisa passar por essa experiência. Tá? Se a gente ainda está imaturo, talvez a gente nem reconheça, né? E aí, com a experiência dessa, se a gente se observar, a gente vai vendo que a gente está construindo, né, algo não tão bem fundamentado, que as consequências podem ser desagradáveis para nós. É isso aí, né, o que a gente está querendo falar. Bom, aí ela já tocou sobre esses aspectos aí, né? Esses alertas que Jesus nos faz a respeito de a gente esperar louros, né? Lembrar que ele foi ovacionado na entrada de Jerusalém e deu no que deu. Mostrando como o homem justamente manipula e odeia, tem uma capacidade de ódio enorme, né? De aniquilar o que é belo, já que ele não se enxerga como sendo belo. Não é? Quando a gente vai ver, né? A gente já tocou sobre esses aspectos aqui também. Tá? Essas duas abordagens, lembrar que quando Kardec busca São Luís para responder sobre essas questões, tá? A primeira, que foi na semana passada, falava a respeito de eutanásia, que é um tema bastante atual. Né? Se compete a nós abreviarmos, né, ou o nosso sofrimento, ou a gente proporcionar o sofrimento de uma outra pessoa, né, que esteja em estado terminal. E a outra questão era a intenção suicida, a pessoa mascarar o ato que vai cometer, sabendo que provavelmente vai sucumbir, mas que ele está indo porque quer realmente, né? Então é no caminho dessa ideia da ideação suicida. É diferente, quer dizer, exatamente aí é o sentimento que ele bota na frente, né? Tá? Ele aparentemente vai fazer um bem, mas o sentimento dele é buscar realmente a morte. Não é o servir, né? O servir ele diz, mas o sentimento dentro, é isso que ele falava na semana passada, o sentimento dele era buscar, né, o suicídio. Como suicídio, mas ele barganhando. Quem olhasse de fora, que não estava sabendo, ninguém iria estar sabendo que as nossas intenções profundas são nossas, né? Se a gente não externar para ninguém. Aí, no caso aí, como ele se coloca aí como no campo de batalha, né? Ele seria um herói que foi defender uma causa, tá? Enquanto que, no fundo, é um covarde que estava fugindo a um problema de cunho pessoal, né? Bem diferente, barganhando, então, consigo mesmo na busca de aplauso. Aí a gente cai na leitura até anterior. Mas eu só quis lembrar esses dois porque é a linha, para quem não participou, né? É a linha dessas duas questões que foram colocadas também ao São Luís, né? Tá? Um prosseguimento em si, que na primeira, alguém abnegado, tá? Que arrisca, ela já lembrou dos bombeiros, né? Tá? Arrisca a sua própria vida em benefício de outras pessoas. Aí a gente tem exemplos, inclusive a arte cinematográfica assumiu, quando a gente, agora me lembrei da lista de Schindler, né, aonde dentro do estado totalitário, num ambiente de terror, né, uma pessoa se passa a justamente botar o seu pescoço na guilhotina, tá, para ajudar outras pessoas, e aconteceu o que aconteceu, né? Como a gente vê histórias, né? Histórias fantásticas, que cabe realmente um filme. Mas, como diz o nosso
nosso palestrante também, o Rossandro, né? Cada um de nós tem história, que a gente não dá valor a ela, mas tem história para fazer épicos, né? Tanto para sorrir quanto para chorar, né? Mas esse que eu me lembrei justamente agora. E Leves aí, ela vem lembrar que, salvo engano, os antigos legionários assim buscavam o fim de seus infortúnios. De qualquer forma, a gente vê que são. A gente busca sobre essas questões dessas pessoas que se arriscam. Todos nós, no mundo inteiro, nós tivemos há pouco, falar pouco, porque do ponto de vista temporal faz muito pouco tempo, uma pandemia que assolou a todos nós no mundo, e o que aconteceu?